Fala rapaziada, presta atenção, esse vídeo vai ter fofoca nível Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, que eu tô trazendo informação diretamente da fonte do evento que estava rolando de tecnologia lá em Singapura. Meu nome é Moritz Neto, tô falando diretamente de um hotel em Jakarta, na Indonésia. Cheguei hoje de manhã desse evento de tecnologia e quero falar para vocês sobre uma experiência que eu tive lá. Tem aqui as minhas notas vão descrever de algum jeito e vão me ajudar a articular e eu conseguir te transferir as informações que estão na minha cabeça. Primeira coisa, o que aconteceu? Eu fui convidado, tá, para um jantar com algumas pessoas, 2, 3 mesas, onde o ex-CEO de uma empresa chamada Stable Diffusion, tá, que é um dos principais competidores do ChatGPT, da OpenAI, tá? Ou seja, o ex-CEO que criou essa empresa, a pessoa que criou essa empresa, estava apresentando para um grupo de investidores a nova empresa que ele vai fazer. Daí o que aconteceu? Nesse jantar, eu não consegui falar com ele, porque era muita gente em cima do cara, bibibi, popopó, bababá. Eu tava assim, velho, não vou me aproximar dele agora, não dá, muita gente, não sinto necessidade. Tá? Neto, como é que tu caiu nesse jantar? Quem estava organizando esse jantar é um grande amigo meu. Eu tava lá, encontrei com ele e falou, Moritz, cara, os bichos vão gostar muito de ti, tu tem ideias sofisticadas, outra hora eu vou fazer um vídeo sobre outras pessoas que estavam nesse jantar. Vai lá, que vai agregar as conversas. Eu, porra, com certeza, conheceu o CEO do Stable Diffusion. Fui lá, não consegui falar com ele durante o jantar, mas daí o que aconteceu? Na saída, por sorte, eu e ele saímos junto do restaurante. E ele fez um comentário que ele queria queria ficar mais fitness, porque ele não está muito fitness nesse momento. E daí eu comecei a dar umas dicas pra ele, falei, pô irmão, eu se fosse tu fazia isso, comia mais disso aqui, comia menos daquilo ali, tô fazendo minhas dietas, sempre fiz minhas dietas, sempre tive muito cuidado com o meu corpo físico, além do meu corpo mental. E daí a gente começou a trocar uma ideia, e daí eu falei, cara, a gente não conseguiu trocar ideia no jantar, mas eu gostaria que tu me falasse sobre o teu projeto. Pau! Abri ali uma oportunidade onde eu e ele entramos em um vortex mental, porque eu comecei a fazer pergunta atrás de pergunta, atrás de pergunta, atrás de pergunta, e a gente passou 1 hora caminhando nas ruas de Singapura, conversando. Tem uma foto aqui dele, ali tu provavelmente já botei antes o vídeo do jantar, e ele ficou me explicando qual o conceito do projeto antigo, do projeto novo, do status de AI, o que o Elon Musk pensa, porque ele já se encontrou múltiplas vezes com essas pessoas, o que o Mark Zuckerberg pensa, o que o Jeff Bezos pensa. E hoje eu vou te falar isso. E vou te falar quais são as conclusões que de algum jeito eu tô chegando em relação a esse novo mundo, essa nova estrutura tecnosocial que a AI vai trazer para nossa realidade. Antes de a gente avançar, já quero dizer o seguinte, meu disclaimer. Nada do que eu falar, tá? Eu não tenho o objetivo de ser preciso tecnicamente com as coisas que eu disser. Então, Neto, em vez de falar database, tu falou centro de informação. Irmão, tô avisando agora, eu não vou ser preciso, esse não é o meu objetivo. Então, se tu quiser ficar enfiando agulhinha e ficar reclamando, faz o que você quiser. Perde a informação principal para ficar incomodando, tá? Mas eu vou trazer aqui o apegado geral, as ideias mais avançadas. Então assim, absorve o geral, joga aquilo que tu não considera útil no lixo e tire as suas próprias conclusões. Fechou? Caras, tópico 1. O que está prestes a acontecer? Essa foi a minha primeira pergunta para ele. Tá? Irmão, eu perguntei, o que tu acha de que, assim, de modo geral, pra onde que a gente tá indo? O que é a parada? E tu pensa, caralho, Neto, essa é uma pergunta meio geral, mas pra começar ali uma conversa é uma boa pergunta. E ele tinha, assim, já, obviamente, outras pessoas já tinham provavelmente perguntado isso pra ele, e ele tinha uma resposta na ponta da língua. O que ele falou? Irmão, a gente tá caminhando pra uma sociedade post-labor. Pós-trabalho.
E daí tu fala, tá, Neto, isso quer dizer o quê? Que vai ter robô fazendo os trabalhos das pessoas e eu vou ser substituído e mimimi, mimimó? Caras, é além disso. Porque não é só trabalho físico que vai ser substituído. E quando eu falo vai ser, já está sendo. Todo aquele medo, toda aquela parada, toda aquela... Ah, não, no futuro só vai ter AI. Rapaziada, não, não. Não é mais futuro. Chegou. Chegou. O futuro não é igualmente distribuído em todos os lugares. E por isso que talvez não tenha chego em ti ainda. Mas existem pessoas hoje que já estão encarando a nova sociedade por causa da manifestação de AI. Especial isso. Mas o que significa a gente caminhar para uma sociedade pós-trabalho? Significa que não só fisicamente robôs vão nos substituir, tá? Não só fisicamente, mas cognitivamente também. Como assim, Neto? Como assim? Eu quero dizer o seguinte. Se tu faz trabalho pensante, tu também está sujeito à substituição. E daí tu fala assim, Neto, e se eu faço trabalho criativo? Tu também está sujeito à substituição. Por quê? Porque se a gente consegue chegar num nível e a gente já tá lá, só ainda não tem talvez uma ferramentinha de um lado, uma ferramentinha de outro, só falta juntar umas peças que já aparece, tá? Se a gente tem de algum jeito uma AI capaz de gerar um aplicativo inteiro, um software inteiro, até tremeu a câmera aqui, ó, tá? Um software inteiro, uma marca de produto físico inteira, tá? Pensei assim, ó, quero fazer um suplemento assim, e tu vai trabalhando com ele na AI, na fórmula, no design, na embalagem, em tudo. Tu não precisa nem ter bom gosto mais, porque a parada vai fazer tudo pra ti. Ou seja, ela substituiu a tua necessidade de cognição, tá? Pra, de algum jeito, criar o outcome, o resultado que tu queria, que é a tua marca pronta. Daí tu pensa assim, ó, caralho, Neto. Mas daí o que isso gera? Rapaziada, gera múltiplas coisas. Vamos por partes. Primeira coisa que gera, tá? Surge novas oportunidades. Porque de algum jeito a cognição humana vai ser voltada a entender como interagir do jeito mais preciso e sofisticado com essas tecnologias. Isso é número 1. Número 2. Existe algo, isso foi falado com a palestra do Naval, tá? Depois eu vou fazer um vídeo inteiro sobre o Naval, mas o Naval falou uma coisa que eu guardei. O Naval é foda, foda. Tá? O que o Naval falou? Ele falou, cara, eu sei que tem de algum jeito os críticos, né, e as pessoas mais paranoicas e tudo mais, que trazem o apocalipse AI como algo iminente, mas existe um fator que é ignorado, e eu vou te dar esse fator agora. É o fator da agência. Agência, Neto? Como assim? AIs, neste momento, ainda não possuem agência. O que é agência? Agência é o desejo de fazer. É a ação. Quando eu dei o exemplo da marca, precisou haver um agente para falar para a AI, faça tudo para mim. Mesmo que a AI tenha feito tudo para ti, ainda assim houve um agente. E a agência é de algum jeito uma manifestação humana, ou uma manifestação das criaturas terrestres e tudo mais, né? Mas é a agência. E uma manifestação até divina. De algum jeito, a agência é a manifestação divina de livre-arbítrio, de criatividade, de manifestação das tuas ideias na Terra. Ou seja, de algum jeito, tu se alinhar com esse novo futuro, com esse novo presente, pode de algum jeito ser ser necessário que tu se alinhe ainda mais com a natureza divina de agência. Puta que pariu, hein? Palavras fortes. Palavras fortes. Me faz até pensar. Mais ainda do que eu já tava pensando. De algum jeito, rapaziada, in some ways, quanto mais tu se alinhar com a natureza divina de agência, aquele que é o criador, o fundador, o agente de ação,
mais safe, mais salvo tu vai estar, mesmo em um apocalipse AI, onde as AIs agora fazem tudo, limpam tua bunda, fazem a tua comida, trabalham pra ti, mais safe. Daí tu fala, Neto, mas eu não vejo nada disso. Caras, o futuro não é igualmente distribuído. Nunca se esqueça disso. O futuro não é igualmente distribuído. Existem lugares na Terra hoje onde a rapaziada ainda vive com o semi-homem das cavernas. Isso é um fato. Tá? Isso não quer dizer que a gente não ande a gente aqui com o iPhone na mão. Em algum momento o iPhone chegou em ti. Eu aposto que tu não foi o primeiro a receber. E essa mesma manifestação, em algum momento, a consequência de haver máquinas fazendo o trabalho físico e cognitivo também vai chegar em ti. E daí tu fala assim, tá, e agora, qual manifestação isso acontece? Olha essa loucura, olha essa loucura. Rapaziada, número impreciso, tá? Mas existe uma grande quantidade de pessoas, eu já ouvi esse número, 10% que trabalha diretamente ou indiretamente para a Amazon nos Estados Unidos. Muita gente, desde entregador, né, até fábricas que fabricam as coisas da Amazon e os produtos que são vendidos na Amazon, até os próprios funcionários diretos da Amazon. Muita gente. Agora, quanto que tu acha que custa o salário mínimo nos Estados Unidos? Eu não tenho esse número preciso, mas o número que chegou em mim, o número que o CEO do Stable Diffusion falou foi $12 a hora. Quanto que tu acha que custa uma máquina? Um robô trabalhando no lugar de um humano que custa $12 a hora? $2. E de forma completamente legal. De forma completamente legal. Não fazendo nada de errado. Esse robô custa $2, 6 vezes menos. Economia de 6 vezes. O que vocês acham que vai começar a acontecer? Vai ter um monte de gente sem emprego. E daí, se essas pessoas não têm emprego, se as pessoas não têm emprego, elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas não contribuem para a sociedade e não conseguem comprar. Daí tu fala, Neto, caralho, mas essa conta não parece fechar então. É verdade. Esse é o ponto. Essa conta não parece fechar. E talvez tu já tenha ouvido falar nesse termo, que é a renda básica universal. E antes eu achava que isso era um pouco too much, balela, etc. E agora, de algum jeito, esse termo, esse conceito, essa ideia ficou muito mais latente no fundo do meu cérebro. Porque claramente essa conta não vai fechar. Não vai fechar. E mais do que isso, a gente leva esse sistema capitalista que a gente tem aqui, nesse momento, hoje, agora, como granted, como assim, garantido. Como se sempre tivesse sido assim desde o começo da humanidade. Mas a gente esquece que a gente teve um gostinho agora há pouco, ali na pandemia, quando precisou só de um estalinho para todo mundo ficar muito louco. Ficar muitas coisas fora de controle e botar toda a nossa estrutura social em risco. Rapaziada, só precisa disso aqui, ó, pra ir tudo pro além. Pra ir tudo pra puta que pariu e a gente ter que renascer em um novo sistema técnico capitalista, tá? Onde existe uma renda universal, onde as regras de algum jeito são outras, onde os líderes são outros. Neto, tu acha que isso vai acontecer agora? Eu não faço ideia. Eu acho que é inviável, tá? Ou seja, ou melhor, eu acho que a possibilidade é muito baixa que ainda na minha geração, ou seja, deixa eu explicar isso do jeito certo. Eu acredito que ainda na minha geração, enquanto eu estiver vivo, já vão haver conflitos entre pessoas e máquinas. É possível que os meus netos tenham que pegar num taco de beisebol e numa arma, tá? E numa arma para conseguir garantir o espaço deles com segurança na sociedade. Isso é muito louco. Eu gostaria de estar vivo para ver.
Eu sei que tem várias pessoas que pensam assim, não, pô, pode acabar, desde que não seja na minha vez. Eu prefiro que seja na minha vez, porque daí eu vi, eu experienciei a realidade, eu experienciei a mudança. Vai ser louco? Vai ser louco. Vai ser intenso. Mas, caras, a gente já sabe pra onde é que a gente tá indo. A gente tá numa rocha, no meio de um monte de outras rochas flutuantes. A gente já sabe pra onde tá indo, então que a gente se divirta o máximo possível. Ponto número 2. Esse cara, o ACO da Stable Diffusion, se encontrou com Elon Musk, com Mark Zuckerberg e com Jeff Bezos, que são de algum jeito algumas das figuras mais importantes do mundo. E com o CEO do Google também, que agora eu esqueci o nome. São as pessoas que mais causam mudança a nível empreendedorismo, a nível mundial. E eu lembro que quando a gente estava caminhando, ele olhou pra mim e falou: Only the fucking Elon cares. Ou seja, só o Elon se importa. O que ele falou? Ele falou que, cara, isso é um padrão humano. O cara forra de fazer dinheiro, faz dinheiro infinito, e depois ele começa a viver uma vida hedonista e de algum jeito para de trabalhar. Ou se torna só um símbolo ali, mas não continua ativamente tomando decisões. Ele falou que o Jeff Bezos perguntou pra ele: o que tu acha que eu deveria fazer, meu irmão? Porque eles concordaram que o mundo tá indo todo pra esse mesmo lugar. Ele falou: irmão, tu deveria voltar a trabalhar na Amazon e tu mandar naquela porra e garantir que tu consiga fazer o melhor possível. Ele falou: cara, não acho que isso vai mudar o jogo. E a realidade é que, caras, é foda. Não tem uma resposta certa. Não é tipo, não, porra, o bicho deveria. Quem sou eu? Quem é tu pra dizer que alguém deveria fazer alguma coisa? Tu deveria estar estudando mais. Tu deveria comer mais proteína e menos gordura. Deveria fazer menos merda. Deveria ler mais um livro. Quantos livros tu leu esse ano? Deveria um monte de coisa. Mas não dá pra falar. Tu faz o que tu quiser, maluco. Ou maluca. O Jeff Bezos também faz o que ele quiser. A diferença é que ele tem muito mais recursos do que eu e tu e provavelmente 99% da população combinados. Loucura. Mas a parte que eu achei interessante foi quando ele falou que o Elon se importa. O Elon está extremamente preocupado com o futuro da humanidade. Isso me fez eu pensar ainda mais. O Elon é foda. O Elon é brabo. Naval também estava falando sobre isso, sobre como o Elon é brabo. Inclusive o Naval estava falando que, cara, o que ele acredita que falta o Elon fazer para ter o stack completo de empresas é fazer uma empresa de drones. E eu vou fazer um vídeo inteiro só falando sobre drones, porque não é pelo motivo que tu acredita que é, tá? É por um outro motivo muito mais dark. Muito, muito, muito mais dark. Se tu quer ouvir sobre isso, comenta aqui embaixo. Quero ver um vídeo sobre drones. Agora que tu sabe que só o Elon quer também, ou só o Elon se importa, tu vai prestar atenção nisso. E agora o último ponto, tá? E esse ponto é muito relevante também. Porque hoje talvez tu já tenha usado o ChatGPT, talvez tu não tenha usado. Mas olha que loucura, tá? Eu uso o ChatGPT constantemente, tá? Eu tenho empresas que estão sendo montadas usando tecnologia do ChatGPT. É algo que eu uso diariamente, faço parte de algum jeito desse grupo de pessoas. E quando eu comecei a falar com o CEO, o ACO do Stable Diffusion, né? Ele começou a me falar sobre um monte de fofoca interna. Um monte de coisa que aconteceu. Porque de algum jeito tu pode não estar percebendo isso, mas o futuro da humanidade está sendo escrito neste momento. O Elon sabe disso, Jeff Bezos sabe disso, o Mark Zuckerberg sabe disso, Sam Altman, CEO do ChatGPT, CEO da OpenAI, sabe disso, e o ACO do Stable Diffusion também sabe disso. Daí tu fala: Neto, como assim? O que está acontecendo? Por que tu diz que o futuro da humanidade está sendo traçado agora? Vou explicar pra ti, cara. É pensamento sofisticado, vai ter que abrir o teu cérebro. Se tu não tem cognição, vai doer, mas eu espero que esse pensamento entre. Caras, o que acontece, tá? Se, sei lá, vamos supor que quantos por cento da população hoje usa o Google, tá?
Quantos por cento da população usa o Google? População online, tá? Vamos chamar da população online. Caras, 90%? 95% talvez? 95%, vamos lá. Tá? Se consegue haver um shift, uma mudança de Google para ChatGPT, porque hoje a maior ameaça do Google é o ChatGPT. O que acontece? O que acontece se os modelos que estão sendo usados para prever problemas de saúde na população, decisões econômicas, tecnologia, todos esses modelos pertencem a empresas privadas, a uma empresa privada? Cara, tu cria de algum jeito um ecossistema que vai favorecer muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. E mais do que isso, tu gera algo muito perigoso. Porque se tu só tem uma instituição que segura todo esse poder, se dá merda nessa instituição, cara, isso pode ser uma catástrofe generalizada. Generalizada. E hoje, a OpenAI, apesar de curiosamente chamar Open, aberta, ela é fechada. O código é completamente fechado, é tudo fechado, os modelos são fechados. E hoje a batalha que está sendo travada é qual empresa que vai ter os modelos principais que todo mundo vai usar. Extremamente. Por isso que tem tanto dinheiro sendo jorrado, tá? Jorrado na direção dessas empresas. Porque a mínima chance de uma empresa dessa conquistar espaço e ser o dono de um modelo generalista que prevê problemas de saúde na população, que prevê mercados econômicos, que prevê dinâmicas de barril de petróleo. Isso é muito poder. Muito poder. Em uma sociedade de infinita alavancagem, um modelo ser... Caras, eu vou falar o número 1% melhor do que outro modelo. Quando a gente está falando do controle de $1 trilhão ou de 10 trilhões de dólares, tu ser 1% melhor muda tudo. Muda absolutamente tudo. Porra! Espero que tu consiga. Eu demorei para entender quando me falaram isso, tá? Que 1% para um modelo, quando a gente está falando de infinita alavancagem, mas é só pensar. Por exemplo, eu tenho aqui um modelo que com R$100 ele consegue gerar R$110. E daí eu tenho um modelo que com R$100 ele consegue gerar... Que com R$100 ele consegue gerar R$115. Ou seja, ele melhorou ali... Na real, esse aqui foi um modelo bem melhor, né? Porque um gerou 10 e outro 15. Então, um é 50% melhor. 50% melhor. O que eu quero dizer é que quando a gente está falando de números astronômicos, ser um pouquinho melhor muda tudo. O pouquinho melhor faz com que alguém faça infinito mais dinheiro. Tenha mais precisão. E qual é a alternativa a isso? Qual é a alternativa ao mundo onde tem, de algum jeito, algumas poucas empresas que controlam todo o funcionamento e todos os dados da humanidade? Open source. Código aberto. Essa era a missão da Stable Diffusion. Só que eu não vou nem falar sobre as fofocas que eu recebi, mas o CEO teve que sair, que foi esse cara com quem eu conversei. Se tu quiser pesquisar aí, pesquisa as fofocas do Stable Diffusion, vai ver um monte de loucura que aconteceu. De acordo com ele, foi tudo sabotagem. Sabotagem ao ponto de oferecerem mais de $10 milhões para funcionários-chave saírem do Stable Diffusion. $10 milhões, rapaziada. Por ano. Saírem do Stable Diffusion por quê? Porque ele falava, the odds are too great. The odds are too big. Por quê? Porque nesse momento da humanidade isso conta muito. Quem consegue criar os melhores modelos, os modelos que mais pessoas usam, vai reger
a próxima geração de tecnologia, a próxima geração de funcionamento social. Muito perigoso, muito poder. Muito, muito, muito poder. E muita oportunidade também. Muita oportunidade. A alternativa a um grupo fechado é um grupo aberto, é o open source. E por isso que, de algum jeito, o Ima, que é o nome dele, Ema, não sei nem lembro como é que se fala. O que ele quer fazer é juntar o open source desses modelos que ele vai fazer com cripto. Ele quer de algum jeito descentralizar a ownership, a propriedade desses modelos para garantir que qualquer pessoa tem acesso, qualquer instituição. Que se tiver um modelo que prevê e analisa a saúde de brasileiros, que isso pertence aos brasileiros. Que tem um modelo que analisa a saúde aqui da Indonésia, que isso pertence às pessoas da Indonésia. E Neto, isso soa muito bonito? Soa muito bonito. Soa. Mas não é o que é mais bonito que vence. É quem é mais preciso. E por isso que ele está agora tentando apresentar esse projeto em muitos lugares, fazendo esse discurso. E eu não estou julgando se ele está certo ou errado, se eu me importo ou não me importo. Eu estou te falando o que está acontecendo. Para de algum jeito mostrar o risco que as pessoas estão correndo, o risco que a humanidade está correndo, se segurando somente em closed source. Poderoso, rapaziada. Poderoso. E agora sim, ó. Últimos remarks. Neto, o que eu faço sobre isso tudo que acabou de falar? Cara, primeiro assim, ó, tu digere e tu me escreve aqui o que tu sentiu, o que tu pensou, quais são os teus argumentos sobre todas essas ideias, tá? Que eu vou responder aqui embaixo. E a segunda coisa é o seguinte: eu acho que a cada momento que passa, o teu poder de agência se torna mais valioso. Então, se eu puder te aconselhar a fazer alguma coisa, eu te aconselho a nutrir esse poder de agência, fortalecer esse poder de agência, se alinhar com esse direito divino que foi te dado de ter agência, de ser o agente de ação e não só mais uma pecinha no jogo de outras pessoas. Se tu curtiu esse vídeo, curte, me fala o que tu pensou, quero trocar ideia, quero saber. Isso vai me incentivar a fazer outros vídeos, a trazer as minhas experiências de alguns dos lugares e dos jantares e das conversas mais interessantes do mundo. Pra cima.